começando então a nossa live sobre emocional. Então hoje, pessoal, nós vamos estar falando como está o seu emocional, como você anda se desenvolvendo como um organismo vivo. Então, dentro desse processo, eu vou convidar você nesse primeiro momento a fazer o quê? Fazer um comparativo. Imagina que o seu emocional é um tanque de combustível. Como que você analisa esse tanque de combustível? Esse tanque de combustível, imagina que ele pode estar cheio de informações positivas e também de informações negativas. Quando você olha para esse tanque que vai fazer o seu organismo agir, esse tanque que move, essa energia que está dentro desse tanque, move o seu organismo. Então a pergunta que eu faço para você é, como está essa energia? A sua energia, ela está cheia ou ela está vazia? Ela está naquele meio cheio, meio vazio? E uma pergunta que é muito importante de estar fazendo nesse momento também é, que tipo de energia que tem aí dentro? É uma energia positiva ou é uma energia negativa? As suas emoções estão no positivo ou as suas emoções estão no negativo? Então, a gente deveria sempre fazer essa pergunta, porque quando as pessoas pensam em emocional, muitas vezes as pessoas só pensam em alegria ou tristeza. Mas eu vou mostrar para você hoje que não é só alegria e tristeza. Tem muitas outras coisas que você gostaria que estivesse dentro do seu tanque e que você nem sabe exatamente como fazer isso. Então, vamos encontrar esse caminho juntos, vamos olhar um pouco para isso. Lembra que eu trabalho sempre aqui em 20 minutos, porque eu acho que é o suficiente para a gente não ficar cansando muitas pessoas. Eu acho que 20 minutos do seu tempo já é o suficiente para você poder dar um start aí em alguma coisa que você esteja realmente precisando. Então, dentro desse tanque, gostaria que você pensasse um pouco, olhando para dentro de si, o que tem dentro de você de negativo que você gostaria de tirar. Então imagina que você tem a oportunidade de olhar para o seu tanque de combustível e tirar as impurezas, aquilo que pode entupir, aquilo que pode prejudicar o desempenho do seu organismo. E a próxima pergunta é, o que você gostaria de colocar dentro desse tanque? Isso é muito importante. Quando você pode encher o seu tanque, o seu combustível de vida, o seu combustível que alimenta o seu organismo, o que você gostaria de colocar aí dentro? Então a gente precisa sempre viver num comparativo. O que está de negativo, o que está de positivo? Sim, a gente não pode ficar olhando para a vida só o positivo, porque muitas vezes o negativo pode te derrubar. Lembra que eu trabalho sempre baseado na tríade: saúde, família e trabalho. Eu vejo muitas pessoas no meu dia a dia de consultório adoecendo porque só se preocupam em trabalhar. E o que eles colocam dentro do tanque de emoção? Colocam estresse, colocam sempre estresse. E aí quando chega dentro de casa não percebe que na maior parte desse tanque existe impureza, existe estresse e que está fazendo o seu organismo funcionante dentro da tua família e está acabando com a sua saúde. Tem gente que se preocupa demais dentro desse tanque com muita saúde, só que está esquecendo também que precisa trabalhar e esquece que precisa dar atenção dentro de casa. Então, quando você começa a desorganizar esse tanque, automaticamente você começa a desequilibrar o seu corpo emocional. Porém, quando a gente não tem conhecimento sobre isso, ou também se você acha que isso está tudo certo, ok? Estou lá no consultório esperando você para quando você quiser também entender o seu processo e por que essas dores físicas e emocionais apareceram. Por quê? Porque você não olhou para o seu emocional, você muitas vezes só olhou para a sua vaidade, muitas vezes você só olhou para o seu trabalho e muitas vezes você esqueceu que 3 bases são muito importantes na vida, tá? Tem uma história que diz, uma história não, se você pensar e analisar, uma cadeira de 4 pernas, dependendo do terreno que você colocar, ela vai ficar manca. Uma cadeira com 3 pernas, tá? Ela sempre vai encontrar um equilíbrio, por isso que eu gosto de trabalhar o trino. O trino tem vários significados, né? O cérebro trino, enfim, nós temos muitas coisas para olhar. Então, dentro desse conceito, a gente precisa olhar, sim, a sua saúde, a sua família e o seu trabalho. Essas
são as áreas de relacionamento que alimentam o seu corpo emocional. Então, quando a gente fala de relacionamentos, a gente pode falar aqui como está o seu relacionamento com pai, com mãe, com filhos, com amigos, com trabalho, né, patrão ou funcionário, dentro do seu casamento, se você for casado. Tudo isso é muito importante, porque são essas pessoas que você se relaciona que podem alimentar ou encher o seu tanque emocional, que podem alimentar sim o seu organismo. Então, dentro do processo, a gente precisa saber o que você quer de verdade. As pessoas não sabem o que elas querem de verdade. Muitas pessoas querem atenção. Ok, você precisa de tempo, de qualidade, que as pessoas estejam com você. E dentro do seu casamento, ou na relação com o seu filho, ou na relação de trabalho, muitas vezes você gostaria só que as pessoas tivessem mais tempo, mais proximidade. E muitas vezes eu vejo isso no consultório, principalmente nas crianças. Porém, não esqueçam que todos nós já fomos crianças. Então, tem crianças machucadas na infância que não tiveram o que elas precisavam emocionalmente dos pais e automaticamente quando crescem são adultos também machucados. Então, dentro desse processo, pessoal, é muito importante as pessoas entenderem, tá, que dentro do seu corpo emocional você coloca o que você quiser. Você pode colocar coisas positivas e você pode colocar coisas negativas. Então, aqui é consciência. O que você realmente gostaria de tirar de impurezas de dentro do seu tanque? O que está judiando de você e o que você gostaria de colocar de coisas boas, de coisas leves, de coisas que alimentam você realmente e que fazem você agir. Agir, lembra, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, mas que trabalha você num movimento, ok? Então, dentro disso, a gente precisa olhar assim o que você está precisando. Então, lembra que eu já citei, tem pessoas que precisam de tempo de qualidade. Tem pessoas que precisam de toque físico. Vocês já pararam para ver que um bebê, ele precisa de toque, que se você não der toque no bebê, muitas vezes ele não acalma. Quantas vezes no consultório eu vejo os pais, e eu que sou pai de 2 filhos, tá? Automaticamente quando você vê uma criança que está agitada, você pega no colo, você toca nela, automaticamente você já acalma essa criança. Sabe por quê? Porque ela precisa de uma dose de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, tá legal? Então, o toque físico gera também produção de hormônios. Tem pessoas que gostam de receber presentes, tem pessoas que gostam de receber algo pelo que ela faz ou nas necessidades dela. Tem gente que precisa, tá? Presta atenção nisso aí, a galera do casamento, tá? Às vezes que você chega em casa e faça algo pela sua esposa, ou que a sua esposa tenha feito algo por você. Então, dentro desse emocional, qual é a comunicação que você está esperando? O que você precisa realmente do seu parceiro? Ou no seu trabalho, ou dos seus filhos, ou dos seus pais? As pessoas precisam se comunicar melhor. Porém, para se comunicar melhor, a gente precisa primeiro se conhecer. E muitas pessoas não se conhecem. Então, dentro desse processo, começa a faltar muitas coisas. E os relacionamentos, os ambientes começam a ficar tóxicos. Por que que eles ficam tóxicos? Porque você não se conhece e, automaticamente, você não sabe nem o que você sente falta. Então, dentro disso, a gente precisa saber lidar com o interno e o externo, ok? No interno, lembra que é você com você. O externo é o outro, você não controla. Porém, você pode gerenciar o seu eu e você pode gerenciar o que o outro não consegue gerenciar na vida dele, mas não deixando que isso afete o seu emocional, que isso entre aqui no seu tanque de energia, que movimenta o seu organismo e gere impurezas que podem atrapalhar o seu funcionamento, ok? Então, olha a importância do conhecimento, do autoconhecimento e do autogerenciamento. Aqui é que as coisas começam a se organizar de verdade. Então, você precisa sim ter o conhecimento. Automaticamente você faz a base da sua organização e cria uma estratégia para você agir.
porque o que eu vejo também no consultório e que atrapalha muito o emocional das pessoas é que as pessoas pensam demais. E aí tem aquela frase, né? Um pensamento positivo sem ação é somente um pensamento positivo. Tá legal? Então, a gente precisa agir, a gente precisa fazer as coisas funcionar. Por isso que eu falo tanto sobre o conhecimento, mas lembra, não é só conhecimento de áreas, né? Não é porque você é engenheiro que você precisa saber só sobre engenharia, você precisa saber administrar o seu estresse, de repente relacionado ao tempo. Uma pessoa que trabalha com construção precisa saber lidar com o tempo, mau tempo, né? Com a chuva, com o vento, com seca, com tantas coisas que podem atrapalhar. E dentro disso, todas as áreas as pessoas só pensam em ter dominância dentro daquilo que elas precisam. O advogado dentro do direito, né? O arquiteto dentro ali dessa parte que envolve todas as estruturas, ok? A medicina que pensa somente na doença, só que ninguém pensa no que você precisa de verdade, que é aprender a lidar com as suas frustrações. Por quê? Porque você também tem necessidades. Então, aqui é que entra a parte de planejamento e organização para você poder realmente criar aquela estratégia específica para você. Só que se você não olha para isso, automaticamente é nítido que dentro do seu tanque de combustível, que faz o seu corpo funcionar, que faz o seu organismo funcionar, tem o quê? Tem um monte de toxina, tem um monte de coisa que mais atrapalha o seu funcionamento. E aí lembra, carro não funciona com combustível adulterado, automaticamente ele baixa rendimento, ele começa a ter outros problemas. O carro, quando ele usa um combustível ruim, ele começa a ter problema em outras áreas específicas. E o corpo humano é a mesma coisa. Quando você coloca para dentro de si emoções que te atrapalham, ok? E às vezes você pensa que trabalhar muito e você pensa que cuidar demais da sua saúde vai fazer bem para você, mas pensa bem, será que isso não está roubando tempo ou qualidade de uma outra área da sua vida? Mais uma vez, saúde, trabalho e família, a tríade. Então, dentro disso, pense bem o que é importante realmente na sua vida e veja o que você tem necessidade. Será que você quer que as pessoas te elogiem mais? Será que você quer que as pessoas te abracem mais? Será que você quer que as pessoas te deem atenção, que esse tempo seja de qualidade realmente? Será que você quer prêmios? Tem pessoas que gostam de prêmios, né? Será que você quer o que exatamente? Então, essa é a pergunta que eu deixo hoje para vocês. O que você gostaria de receber nos seus relacionamentos? Que poderia encher esse tanque emocional que faz o seu organismo funcionar? Será que você quer um abraço? Será que você quer elogio? Será que você quer um presente? Será que você quer o quê? É preciso olhar para isso para você saber de verdade o que você quer. Porque quando você tem isso, automaticamente você vai trazer paz, alegria, saúde, tá? E muitas pessoas não percebem isso. Então, dentro do processo, a saúde, a paz e a alegria é um processo final. O que faz você funcionar é aquilo que é a troca sua diária. É o dia a dia, é semanal, é mensal. E aí você vai para o anual, ou seja, você precisa ir na somatória de tudo aquilo que pode realmente alimentar o seu emocional. Então, eu volto para a pergunta, como está o seu emocional agora? Você está pleno? Você sente alegria? Ou você está triste? Então lembra, quando a gente fala de alegria ou de tristeza, nós temos coisas por trás da alegria, nós temos coisas por trás da tristeza. O cabelo não ficou muito bom, né? Então, dentro desse processo, pessoal, a gente precisa sim se conhecer, ok? Então, mais uma vez, eu faço sempre o convite para você. Se conheça e se gerencie, ok? Autoconhecimento e autogerenciamento é o seu mundo interno. E quando você tem tudo isso, fica muito mais simples de você poder gerenciar o mundo externo, ok? Pessoal, olha bem para isso. São anos de consultório. No meu consultório eu vejo desde os bebês, adolescentes, adultos e idosos, pessoas com dificuldades emocionais, ok? E elas não percebem que o primeiro ponto
que gera o entupimento do sistema são as emoções que faltam ou aquilo que vem ao contrário do que essa pessoa espera, do que ela precisa. E aí isso começa a desencadear outras coisas, e aí você junta lá com a live de lei da atração e você percebe que você gerou, ao invés do que você quer, você ficou com tanto medo que você trouxe para si o que você não quer, o medo, a falta. E a lei da atração, ela é implacável, ela vai trazer para você o que você não quer. Então aqui fica mais uma vez o meu convite para você saber o que você quer. Se você precisa de elogio, senta com a pessoa que está mais próximo de você e pede para ela te ajudar nesse processo, ok? Mas antes de você pedir para uma outra pessoa, e você? Tem se elogiado? Você tem se achado um bom profissional, uma boa mãe, um bom pai, um bom filho? Você tem se achado o quê? Quando você precisa de toque, você mesmo se toca, você toma banho muitas vezes, sentindo o seu corpo, ou você só se lava? Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um curso com uma francesa e ela perguntou, fez essa pergunta: você se toca no banho ou você apenas se lava? Na minha cabeça falou, me lavo. Mas daí eu parei para pensar quanto tempo fazia que eu não sentia realmente meu cotovelo, meus dedos do pé, da mão, porque a gente vai lá, só faz o processo automático e você não para sentir. Então, quando você quer toque, primeiro se toque. Sinta isso com você. Quando você quer tempo de qualidade, dê esse tempo de qualidade. Você precisa de tempo de qualidade, então dê esse tempo. Hoje eu fiz essa reflexão do quanto eu estou precisando de tempo para mim, eu, Cláudio, para poder gerar mais informação dentro da minha casa, para acalmar um pouco a minha mente também. E é lógico que tudo isso reflete depois no meu trabalho, fazendo com que eu produza muito mais, ok? Então, dentro do processo, muitas vezes eu não percebia que eu precisava da aprovação da minha esposa diante dos meus projetos, que quando ela não falava nada me gerava algumas incertezas, mas quando ela chegava eu falava, nossa, que legal, uma palavra simples, uma palavra de afirmação, isso gerava para mim uma segurança gigantesca. Então isso vem da minha infância, quando os meus pais aprovavam algo que eu fazia legal, quando eu recebi um elogio do professor, você que é professor, que vai escutar isso daqui, lembra, a crítica está muito grande em cima das crianças. Vamos elogiar essas crianças. Todo mundo tem um talento, eu já escrevi sobre isso. Todos nós temos um talento e nós precisamos, de certa forma, também trabalhar essa parte que é a nossa habilidade principal, a nossa qualidade. A gente está olhando muito para os nossos defeitos. Então, é individual. A pergunta tem que ser no espelho. Comece por você, se analisando o que você precisa de verdade e se você mesmo se dá essa recompensa, para depois você chegar para as pessoas que são próximas de você e poder ter essa troca de uma forma mais eficaz. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, live curta, direto ao ponto, ok? Se conheça, se gerencie. Lembra? Autoconhecimento, autogerenciamento e automaticamente você vai ter uma organização melhor, você vai ter planejamento, você cria estratégia e o principal, ação. Se você não agir, você não vai colocar nada em prática, vai ficar só no pensamento. Valeu? Então, espero que você tenha aproveitado aí. E se isso daqui fez sentido para você, você conhece alguém que precisa, direciona essa live, ela fica gravada, direciona para quem precisa, curte o vídeo e comente. Isso é sempre muito importante para o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez.